Olá, tudo bem? Espero que você tenha tido uma ótima semana e que seu domingo já esteja sendo um ótimo domingo. Seja bem-vindo à capela, seja bem-vindo à nossa experiência online e obrigado por nos permitir entrar na sua casa e compartilhar contigo desse momento. Se você estiver aqui por Volta Redonda, seja morando aqui ou passeando, venha nos fazer uma visita. Eu prometo que nós vamos te fazer se sentir em casa. E se você não mora em Volta Redonda, eu espero que você encontre uma boa igreja, uma igreja saudável, onde você possa exercitar tudo isso e participar com outras pessoas. Se você tiver dificuldade em encontrar uma igreja saudável, mande uma mensagem pra gente, certamente. Eu espero poder conseguir te ajudar. Nós separamos uma mensagem especial para você, é a mensagem do nosso domingo, é a mesma mensagem que nós compartilhamos com a nossa igreja, é feita com muito carinho e eu espero que agregue valor para a sua vida, que edifique a sua família. Fique aí com a nossa mensagem e assim que a mensagem acabar, eu volto com alguns avisos para a gente se despedir, tá bom? Bom culto para você. Bom, é isso. Vamos lá. Bora para a palavra? Vamos orar mais um pouco? Porque eu acho que essa palavra precisa de um pouquinho mais de espírito. De manhã eu preguei ela e falei, essa pode ser a palavra mais pé no chão que você já ouviu na sua vida. Então, acho que a gente precisa espiritualizar um bocadinho mais para o povo receber, né? Se você puder fechar seus olhos aí. Pai, nós te agradecemos por tudo que nós já fizemos aqui nesse nosso encontro, pelos louvores, pelo nosso tempo, pelas contribuições, que o Senhor possa continuar abençoando ricamente aqueles que puderam contribuir e que o Senhor possa nos dar discernimento enquanto igreja, enquanto seus braços e pés, para que nós possamos ir aonde a igreja não chegou ainda, para que nós possamos suprir a necessidade daqueles que talvez estejam no nosso meio e que não puderam contribuir. Pai, obrigado por tudo isso que já aconteceu e nós te pedimos que o Senhor prepare o nosso coração, a nossa mente para receber aquilo que o Senhor quer falar conosco também, através da palavra. Nós continuamos te adorando e te louvando enquanto nós ouvimos e pregamos essa palavra. Fala conosco, fala comigo, usa essas palavras em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, se você é novo aqui na capela, não esqueça de preencher um desses cartões que está aí na mesa, ele é para você. A ideia é que você, ao preencher esses cartões, troca por um presente ali na saída, e aí a gente pode entrar em contato contigo, a gente pode te fazer se sentir mais em casa. Mas, para você que é novo, talvez você vai pegar essa série no meio, a gente está no meio de uma série chamada Céu e Terra. Nós começamos essa série com a ideia de discutir aquilo que importa. Me parece que na igreja, às vezes, a gente perdeu o foco daquilo que importa. E aí, enquanto eu estava preparando essa série, eu meio que perguntava para Deus, na minha intimidade, Deus, o que o Senhor quer falar com a igreja? Né? E acredite ou não, às vezes Deus fala. E aí, nessa que Deus foi se comunicando e se fazendo presente enquanto eu estudava, enquanto eu preparava, eu mudei alguns tópicos e aí eu senti que Deus queria que a gente falasse para a igreja a respeito de céu e terra, desse contraste. E aí a gente preparou 4 mensagens. A primeira mensagem aconteceu há 3 semanas atrás, onde a gente falou sobre a ideia de que céu e terra no princípio eram um lugar só, não havia divisão entre eles. Embora a gente saiba que a linguagem de Gênesis é uma linguagem muito poética, e aí, dependendo da sua interpretação, você pode interpretar de um jeito ou de outro, mas até onde eu consigo ler, é uma linguagem, uma descrição muito poética, muito superficial, dada para Moisés, para que ele pudesse explicar para um povo que não tinha muito conhecimento como a gente tem hoje. A maioria deles era analfabeto, a maioria deles não tinha conhecimento. Para eles, o fim do mundo era na borda do mar e por aí vai. Então, nessa conversa toda, Deus explica para eles que o céu e a terra eram o mesmo lugar. Óbvio que Deus não está querendo dizer só o planeta Terra, né? Tinha toda uma expansão do universo, talvez fosse num lugar diferente. Esse não é o assunto para hoje e nem foi daquela mensagem, mas era fato de que céu e terra eram um ambiente só. E aí foram separados por causa da entrada do pecado no mundo, o que aconteceu na história que a gente lê ali em Gênesis capítulo 3, e aí por isso a gente sente essa distância. E quando essa mensagem foi pregada, a ideia era mostrar para todo mundo que céu e terra no mesmo lugar é um negócio lindo, maravilhoso, é muito bom, mas é muito frágil. Qualquer desequilíbrio tira a essência daquele lugar, que foi o que aconteceu na famosa história do Jardim do Éden. Aí nós tivemos a segunda mensagem, onde o título era Céu na Terra. A ideia era que a gente conseguisse viver o céu na terra. Afinal de contas, uma das orações mais famosas que Jesus performou, né, se é que essa é uma palavra, a gente pegou emprestado essa palavra do inglês, mas uma das orações mais conhecidas é quando os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar, porque eles não sabem orar,
E aí Jesus ensina para eles a oração que nós chamamos hoje carinhosamente do Pai Nosso, que os católicos intitularam a oração do Pai Nosso, mas na verdade isso não é um título. Na verdade a oração do Pai Nosso é um modelo, é um exemplo. E aí nessa oração, em Mateus capítulo 6, se eu não me engano, Jesus fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita o quê? A sua vontade, assim na terra como no céu. Até quem não é crente sabe essa oração, né? E a ideia é que a gente consiga ver a vontade de Deus sendo feita na terra, porque o reino de Deus é o lugar, ou o ambiente, ou o espaço onde só a vontade de Deus é feita. Seria fantástico. Isso cara, é poderosíssimo. Quando a gente encontra espaços de tempo na nossa história, onde o céu corrobora com a terra, deveria ser o contrário, né? Nós deveríamos prestar atenção no que Deus está fazendo e entrar na obra dele. Mas quando Deus resolve ter misericórdia da gente, de repente numa escala um pouco maior do que ele já teve, e aí ele começa a derramar o Espírito dele, a gente vê coisas como avivamentos, revoluções, a gente vê muita salvação, muita cura, coisas milagrosas acontecendo, a gente vê salvação aos montes na igreja, a gente vê a igreja crescendo, a gente vê justiça social. Aí não tem esquerda, não tem direita, não tem Bolsonaro, não tem Lula, não tem preto, não tem branco, não tem rico, não tem pobre, não tem nada. As coisas começam a ficar iguais, a justiça social começa a prevalecer na nossa sociedade, né? De manhã eu não falei isso, mas eu tive um devaneio há um tempo atrás, algumas semanas. O que é um devaneio? Um sonho acordado. Desde que a gente chegou aqui na igreja, alguns irmãos tiveram uma visão que essa rua ela ia florescer, ela ia ter várias flores e árvores. E aí eu tive um devaneio, eu estava entrando ali, eu vi a rua. E sabe o que eu vi? Eu vi que a rua foi transformada pela igreja. Eu vi que a igreja pagou pelo asfalto. Eu vi que a igreja pintou a casa de todo mundo. Eu vi que a igreja plantou árvore e que essa vizinhança se tornou uma vizinhança diferente, melhor, revolucionou. E as pessoas perguntavam quando chegavam aqui: quem lembra aqui daquele bairro Niterói que no Natal eles enfeitavam? Vocês lembram disso? Quem lembra? Eu tive um devaneio que essa rua era uma rua de referência na cidade. Pode ser um devaneio, né? Pode ser um sonho. Mas, cara, tô arrepiado. Eu não falei isso aqui de manhã. Inclusive, eu chamei o staff da igreja e falei: eu preciso de uma reunião com vocês que eu tenho 2 coisas para falar. Essa era uma delas. E aí eu senti no coração que eu deveria propor para a igreja. Falei: vamos botar o nosso dinheiro nisso? Vamos esquecer o prédio por enquanto? Porque ali ainda está sem terminar. Vamos esquecer o prédio. Vamos revolucionar a rua. Vamos bater nos vizinhos e falar assim: posso pintar seu muro? Posso pintar sua grade? Posso fazer seu jardim? Posso fazer a calçada para o senhor que está com um buraco? Eu senti isso, não sei se você vai querer fazer comigo, né? Mas enfim, eu vou sair fazendo isso daí. É um devaneio, é um sonho acordado. Por que eu estava falando isso? Céu na terra. Céu na terra é quando a vontade de Deus prevalece. Eu creio que a vontade de Deus é que a igreja seja o ponto zero. Sabe quando aconteceu aquele atentado nos Estados Unidos, que as torres gêmeas colidiram? Eles chamam aquele lugar ali de ponto zero. É onde tudo começa. Eu creio que a igreja é onde tudo começa. Você consegue crer nisso? A igreja é onde tudo começa. As pessoas vão olhar e falar assim: o que está acontecendo aqui? É culpa deles. É a igreja, eles que estão fazendo esse barulho todo aí. Sabe, enfim, o céu na terra é isso. É poderoso quando isso acontece, mas é muito raro. Nessas semanas, eu fiquei meio paranoico, e aí eu voltei para casa depois desse devaneio, e eu fiquei assim: Deus, não me deixa perder essa vontade, esse amor, porque pode ser que não aconteça de novo na nossa geração. Na Austrália, um dos nossos pastores lá, ele dizia o seguinte: às vezes a igreja é agraciada com líderes que só aparecem uma vez em cada geração. Once in a generation kind of leaders, ele falava. São aqueles líderes tipo Billy Graham, tipo Martin Luther King Jr., que aparecem assim uma vez a cada 100 anos. Eu creio que na nossa igreja tem gente que é once in a generation kind of leader. Entendeu? Que nós vamos fazer essa doideira. Eu não sei como, nem sei se eles já chegaram. Eu estou profetizando a chegada deles. Pode ser que eu tenha 80 anos, igual o Caleb, mas na hora que eles chegarem aqui a gente começa.
Seria legal começar logo amanhã, né? Mas eu sou meio imediatista, às vezes não é isso que Deus quer falar. Vou até começar meu relógio aqui, que eu não comecei, já falei há um tempão já. Enfim, a segunda mensagem foi isso. Aí na semana passada, a gente teve uma interrupção, né? O Manu esteve aqui, inclusive recomendo que vocês assistam a mensagem que ele pregou, foi muito legal. E aí hoje a gente vai continuar essa série. Portanto, a gente falou céu e terra sendo o mesmo lugar, é muito bom, mas é frágil. Céu na terra, que é um negócio poderosíssimo, mas raro. E hoje nós vamos falar do contraste entre terra e céu. Nós invertemos a ordem. Terra e céu. E isso partiu de um conflito que eu tenho. Você vai ver que essa mensagem hoje, como eu disse, talvez seja a mensagem mais pé no chão que você já ouviu na sua vida. Tem nada de espiritual nela. Mas eu acho que vai ajudar muita gente. Acho que a gente precisa... Inclusive, a ideia de ser propulsor de um sonho desse, eu acho que precisa de uma mensagem dessa. Porque muitas vezes a gente começa as coisas na emoção. Tem um amigo meu que disse que o brasileiro tem muita iniciativa e pouca acabativa. A gente começa muita coisa, mas a gente não acaba nada. Então eu quero morrer, e quando eu morrer, eu quero que as pessoas falem assim, esse cara fez X, Y e Z. Terminou o que ele começou. Né? Então, muita iniciativa e pouca acabativa. Então a gente precisa de uma mensagem dessa, pé no chão. Então hoje, se você não sair daqui sapateando fogo, me perdoe, beleza? Se você não sair daqui inspirado, me perdoe. É porque hoje eu quero apelar literalmente para o seu racional a respeito disso. Nós vamos falar de terra e céu. Essa mensagem particularmente partiu de uma ideia. Quando eu voltei para o Brasil, eu me tornei um cara muito chato. Na verdade, eu sou muito chato até hoje. Mas, toda vez que eu falo que eu sou muito chato, tem uns 3 ou 4 que fazem assim com a cabeça. De manhã foi a mesma coisa. Na moral, cara, vamos parar com isso daí, pô. Uma misericórdia aí pros irmãos. Me perdi de novo. Hoje eu tô distraído, meu. Eu sou muito chato, é verdade. Mas quando eu voltei, eu era mais chato ainda. Você acredita nisso? Eu era mais chato ainda. Por quê? Por onde eu passava, para quem não sabe onde é a Nova Zelândia é um pedacinho do céu na terra, literalmente. Tudo funciona, tudo é perfeito, não tem um buraco na rua, não tem lixo, não tem poluição, não tem calor, não tem frio, todo mundo é igual, o pedreiro ganha quase a mesma coisa que o médico, é um negócio fantástico. É lindo, maravilhoso. Foi considerado o país menos corrupto do mundo várias vezes, foi considerado o melhor lugar para se viver na face da terra várias vezes, e eu saí de lá para voltar para Volta Redonda. Burro, não é doido, não é burro. Mas enfim, Deus confunde os sábios, entendeu? Deus confunde os sábios. Mas enfim, brincadeiras à parte, quando eu cheguei, eu era um cara muito chato, porque por onde eu passava, eu comparava Brasil com Nova Zelândia. Passava no buraco, na Nova Zelândia não tem buraco. Aí, cara, eu ficava incomodado com gente jogando bimba de cigarro na rua. Cara, aquilo me incomodava tremendamente. Então, uma vez que eu estava na estrada, o cara jogou um copo de plástico pro lado de fora, na estrada, na Dutra. Eu parei, quase causei um acidente, peguei, acelerei, achei o cara, buzinei, dei seta, o cara encostou, falei, toma seu copo. Tempo de tomar um tiro, né, no Brasil. Enfim, eu tava doido, que eu tinha acabado de chegar. E aí, assim, se você fizer uma comparação, é isso que eu quero que você entenda. Se a gente conseguisse comparar terra e céu, Brasil, Nova Zelândia. Entendeu? Era isso. É isso que eu vivia. E aí, cara, eu fiquei tão chato que isso contaminou minha família. Tava sentado uma vez numa mesa de jantar, e aí meu sogro virou pra mim e falou assim, cara, eu vou te contar uma história. É a filosofia do muro. Que isso? Filosofia do muro. Porque ele também morou fora 5 anos e voltou pro Brasil com o mesmo problema. E aí ele ficou tão mais chato do que eu, que a mulher dele mandou ele procurar um psicólogo, psiquiatra, exorcista, sei lá, vai, procura aí. E ele foi. E aí, quando ele chegou lá, ele falou 2 minutos, sem brincadeira. Se você perguntar essa história pra ele vai te falar a mesma coisa. Ele falou 2 minutos, o cara nem deixou ele acabar de falar. Quando ele tava falando 2 minutos, o cara parou e falou assim, Osmar, deixa eu te falar um negócio. Só uma suspeita, você morou fora do Brasil, não morou? Morei, pô, por isso que eu tô falando, para. Você vai fazer o seguinte, você não precisa de remédio, você não precisa de tratamento, você não precisa de nada. Você vai fazer o seguinte, na sua mente aqui, nós vamos fazer um exercício agora. Aí ele ficou empolgado na cadeira, né? Você vai construir um muro agora, gigantesco, muito alto, 25 metros de altura, do tamanho da muralha de Jericó, você vai construir aqui na sua cabeça. Tá, e aí? Construiu? Então, nunca mais você olha do lado de lá. Você tá no Brasil, filhão, acorda pra vida.
Você não vai ver Estados Unidos mais, aqui vai ter buraco, aqui o político vai roubar, não tem jeito. Aquilo lá chocou o seu Osmar, ele saiu do consultório, parece que ele nunca tinha ido para os Estados Unidos. Estou de volta no Brasil aqui, nunca saiu, porque ele construiu um muro. Aí, como eu te disse que essa mensagem é pé no chão, ele falou para mim: Pedro, você precisa construir um muro. Eu estou construindo ele ainda, tijolinho por tijolinho, igual o Enzo Rabelo, né? Tijolinho por tijolinho, vou chegar lá. Mas para você viver bem aqui, você precisa construir um muro entre terra e céu. Porque aqui, por mais que você tenha esperança, você vai ter tribulação. Aqui, por mais justo que você for, você vai ser perseguido. Aqui, se você quiser seguir o Evangelho, seguir Jesus Cristo, não vai ser fácil. Você vai precisar construir um muro. Eu podia te falar que, tudo bem, não vai ficar fácil. Então você precisa construir um muro, pé no chão e consciência. E aí, quando eu consegui desenhar isso tudo na minha cabeça, eu falei: tá, então como é que faz para eu viver aqui como se eu já estivesse lá? Porque esse é o objetivo. Como é que eu vivo aqui como se eu já estivesse lá? Como é que eu vivo agora como se já fosse depois? Na teologia a gente chama isso de escatologia não realizada. É um termo complicado para dizer assim, não chegou no céu ainda. É isso que quer dizer. Como é que faz? E aí eu constatei que a gente consegue viver de 3 maneiras. Para ficar fácil para você memorizar, 3 perspectivas de vida na Terra. Olha que coisa interessante. O título dessa mensagem: 3 perspectivas de vida na Terra. O japonês tem os 5S, eu tenho 3S. Eu simplifiquei a metodologia do japonês. 3S. O primeiro S, você gosta de anotar, você pode anotar, porque Deus abençoa quem anota. Está escrito no primeiro livro de Heresias, 2 Pedro, capítulo 1. Deus abençoa quem anota. Presta atenção. 3 S's. Primeira maneira de você viver na Terra. Você pode viver na sacanagem. Vou viver na sacanagem. Seja o que Deus quiser. Literalmente. Não leva nada a sério. Eu tenho hora para começar um negócio. Deixa os outros esperando. Eu estou devendo. Não tem problema. É banco, tem seguro, eles pagam, eles se viram. Meu nome está no SPC. Daqui a 5 anos caduca. Até isso no Brasil tem. Você pode ficar devendo, daqui a 5 anos caduca a sua dívida. Parece o ano do jubileu dos judeus, né? Pelo menos alguma coisa o Brasil tem de crente. 5 anos, seu nome está limpo de novo. Vai, vive, não tem problema. Paga ninguém, vive tudo errado. Eu casei, mas não gosto da minha mulher, arruma outra na rua, pô. Não tem problema. A mulher é a mesma coisa, meu marido é um chato, arruma outra. 3 dias com um, 3 dias com outro, tranquilo. Mas meus filhos, não tem problema, vai bagunçar tudo a cabeça deles mesmo, a escola já é uma bagunça, a televisão já é uma bagunça, vai bagunçar tudo. Vive na sacanagem. Dá para viver assim. Por incrível que pareça, eu conheço um monte de gente que vive assim. Por incrível que pareça, eu conheço um monte de crente que vive assim. Vive na sacanagem. Dentro da igreja. Porque eu não tenho poder de falar com quem está fora da igreja. Quem está fora da igreja, quem não conhece Jesus, eu não tenho nada que falar com eles, porque eles não conhecem o que eu conheço. O padrão é diferente, eles não vão ser cobrados na mesma altura que eu vou ser cobrado. Você foi salvo, lavado, remido pelo sangue de Jesus, tem uma cobrança em cima de você. Lá não, lá é outra coisa. Você foi salvo pela graça? Tudo bem, glória a Deus, aleluia. Mas Jesus olha pra gente diferente, Deus olha pra gente diferente. Ele olha e fala: cara, eu derramei o sangue do meu filho na cruz por você, você está vendo de sacanagem? Não é possível. Eu acredito que Deus olha para nós dessa maneira. E eu não sei que nível de misericórdia é esse que Deus tem, que Ele olha para nós e ainda assim continua tendo misericórdia. Já falei isso várias vezes, se eu fosse Deus, eu já tinha eliminado com a raça humana. Fácil. Porque o problema do planeta é a raça humana. Se você conseguisse fazer um time-lapse, aquela filmagem de bilhões de anos atrás, você vai ver que até a chegada do homem na Terra, o planeta estava tranquilo. Tudo bem, tudo funciona. Macaco com macaco, leão com leão, está tudo certo. Chegou o homem, estragou tudo. O homem é a razão do mundo estar caído. O pecado, mais absolutamente dizendo. A natureza não pecou, a natureza não se corrompeu. De fato, a natureza aguarda pela manifestação dos filhos de Deus, aqueles que foram salvos e tirados desse estado de pecado. Olha que coisa louca.
A natureza inteira, toda a criação, as estrelas, o universo, as galáxias, os bichos, animais, micróbios, tudo, eles aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Fala, cara, olha que coisa louca, quando esse povo se levantar, eu acho, aí sou eu achando, eu acho que os anjos estão esperando, falando, no dia que esse povo acordar na terra, antes de chegar no céu, que coisa linda que vai ser. Um ensaio do céu na terra. Acho que a gente vem ensaiando aos poucos. A gente faz um ensaio, faz um ensaio, para. Se você for estudar a história, você vai ver que acontece de vez em quando picos de bondade, generosidade e graça na terra. Você pode viver na sacanagem. Não tem problema. Porque o que eu fico confuso é que a gente encontra justificativa para os dois lados. Você encontra, por exemplo, quando você lê João capítulo 17, você vê Jesus orando, e ele diz uma frase que para nós é impossível de ser cumprida. Seja santo, como o Pai no céu é santo. Aí ao mesmo tempo você vê Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no 15º capítulo, na primeira carta, ele repete um texto de Isaías, que está em Isaías capítulo 22, que ele fala o seguinte: se não for por causa da ressurreição, se não for para crer na ressurreição, se não for para crer na vida além da morte, se não for para crer nessas coisas, vamos curtir, vamos comer, beber, vamos zoar, é porque amanhã nós vamos morrer. Está escrito lá, 1 Coríntios capítulo 15, Isaías capítulo 22. Para piorar, enquanto a gente encontra, por exemplo, Paulo falando, o mesmo Paulo que falou para os coríntios, come, bebe, zoa, porque amanhã nós vamos morrer, é o mesmo que fala, não pensa nas coisas da terra, pensa nas coisas do céu. Aí você fala, pô, mas peraí, Paulo, você está precisando tomar remédio, não é possível. Cada hora você fala uma coisa. Aí a gente vê textos na Bíblia que nos encorajam a viver uma vida totalmente correta, e outros textos que a gente vê que não vale a pena fazer esforço nenhum. Se você é um cara que lê Bíblia com certa frequência, entra em parafuso. Se você lê Eclesiastes, por exemplo, Eclesiastes é a maior prova de fé que você pode ter. Porque é escrito pelo cara que supostamente foi a pessoa mais sábia que já viveu na face da terra, e ele escreve, eu fui rico, eu fui pobre, eu tive tudo você pode imaginar, de material, de espiritual, de tudo. Cheguei a uma conclusão. Tudo é vaidade. Nada vale nada. Seu carro não vale nada, sua roupa não vale nada, sua família não vale nada, seus filhos não vale nada, não vale nada. Tudo isso vai morrer aqui. É o que está escrito lá. É pó. Volta para o pó. Aí o autor de Eclesiastes fala assim, então, minha conclusão é o seguinte, se tem um negócio que vale a pena fazer, cara, pega a tua esposa, aproveita a tua vida, porque amanhã nós vamos morrer. É uma perspectiva totalmente hedonista. Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou fazer o que é bom para mim. É a conclusão de Salomão. Porque tudo é vaidade mesmo. Então você fica perdido. E aí você pode entrar na veia da sacanagem. Vou viver de sacanagem. O problema de viver na sacanagem é o seguinte, principalmente dentro da igreja. Estou falando com quem está dentro da igreja. Com quem conhece Jesus. O problema de viver na sacanagem são duas coisas. Duas palavras. Duas palavras. Testemunho e caráter. Esse é o problema de viver na sacanagem. Só isso. O resto está liberado. Você pode fazer o que você quiser, na verdade. Você quer ver um exemplo clássico dentro da igreja? Vou tocar numa ferida aqui, um negócio clássico. Tão bobo, mas é clássico. Clássico. Não vou perguntar porque eu não quero expor os irmãos. Mas eu sei que tem gente que gosta de bebida alcoólica. Eu, por exemplo, eu gosto de vinho. Eu gosto de vinho. Não é que eu sou viciado em vinho. Eu gosto, eu aprecio o vinho. Eu gosto. Não tenho vergonha nenhuma de falar. É bom. Eu não gosto de caipirinha, por exemplo, não gosto de vodka. Meu pai adora vodka e uísque. Eu não gosto. Eu gosto de vinho. Tem gente que gosta de cerveja. Gosta de cerveja. Tem gente que gosta de Coca-Cola. É tudo a mesma coisa. Uns têm álcool, outros não. Tem até cerveja sem álcool. Mas enfim, não estou querendo defender aqui consumo de bebida alcoólica, nada disso. Não é meu objetivo. Qual que é o problema disso? O problema é que a gente sai do culto. No único dia que a gente tem para dar um pouquinho de testemunho, porque durante a semana a gente não consegue dar testemunho, porque o chefe irrita a gente não consegue ser crente no trabalho. Aí no domingo, que é o único dia que sobra para o crente dar um pouquinho de testemunho, ele sai da igreja, vai para o bar. Aí para piorar, ele leva uma galera. E aí nessa galera tem um monte de gente de níveis diferentes. O que é isso? Testemunho. Testemunho tem a ver com reputação. Reputação é o que as pessoas pensam a seu respeito. Mas eu estou cagando e andando porque as pessoas pensam ao meu respeito. Então você não entendeu nada. Porque testemunho não converte ninguém, converte a palavra de Deus.
Mas o mau testemunho atrapalha a conversão de muita gente. Tem gente que está na beiradinha aqui, ó. Mas aí, sabe por quê, cara? Ninguém se converte à mesmice. Se o cara tá na bosta e você leva ele pra bosta, ele vai ficar do mesmo jeito, ele não vai se converter. Conseguiu entender agora que eu falei uma palavra esdrúxula? Se o cara tá caído na bebida e você sai com ele para levar ele pro bar, ele não vai se converter a nada. Vai se converter a nada. Você tem que ser careta mesmo, quadrado, para o cara poder ver alguma coisa diferente. Eu me lembro de um testemunho uma vez, eu vi um pastor chamado Neil Barreto, não sei se você conhece, daqui do Rio de Janeiro. E aí o cara estava falando para ele que ele não ia para a igreja, porque a igreja prende as pessoas. A igreja limita as pessoas, você não pode fazer mais nada, você vira escravo da religião. Aí o Neil falou assim, não, você está enganado. É o contrário. A igreja liberta. Você quer ver um negócio? Dá um cigarro desse aí. O cara era fumante. Aí o Neil, que é o pastor da igreja, antes do culto, foi lá e deu uma tragada no cigarro do cara. Ele falou assim, ó, eu sou livre para fumar e para parar. E agora, você que é viciado, você consegue parar agora? É aí que está a diferença. Nós somos livres. Você pode fazer o que você quiser, cara. Você gosta de tomar sua cerveja? Por que você não toma em casa? Ah, não, porque é mais legal no bar. Não é nada. Não é nada. Quantos anos você tem? 12? Tem nada de legal. Você fica em pé, o ambiente é sujo, nego fumando na tua cara, tosse melada, a mesa, gruda o cotovelo na mesa. Tem um negócio que eu tenho horror, é a mesa que gruda o cotovelo. Pô, você gruda o cotovelo na mesa. É fato ou não? Só estou falando que vocês não têm coragem de falar em público. Todo mundo detesta a mesa que gruda o cotovelo. E só tem em botequim, boteco. Você vai, cara, você quer impressionar a menina, vai sair com a menina, leva num restaurante caro, paga R$80 no prato dela, você vai ver se não vai impressionar ela. Mas vai levar a menina para comer, como é que fala aquele negócio? Torresmo. Pô, na moral, se a minha filha sair com um cara e o cara levar ela para comer torresmo, eu não deixo nem ele levar ela em casa, eu vou buscar ela. Você tá doido? Pode viver na sacanagem, né? Testemunho e caráter. O testemunho é o que as pessoas pensam a seu respeito. Caráter é a sua consciência. O que a sua consciência diz? Há um tempo atrás, ainda falando sobre viver na sacanagem, na verdade eu tenho essa conversa toda semana. Toda semana tem um jovem que me procura com essa conversa. Só que esse problema não é um problema só de jovens. Todo mundo tem esse problema. Hoje, eu acho que, para não falar todo mundo, para não ser injusto, eu acho que 90% das pessoas têm esse problema. Pornografia. Pornografia. Pornografia é um caos. Pornografia acaba com o seu libido, acaba com a sua sexualidade, vai transformar seu cérebro. O poder da pornografia, a pornografia faz um negócio no nosso cérebro que é pior do que o crack. Isso é comprovado cientificamente, estou falando de nada espiritual, falei para vocês que era pé no chão essa mensagem. E aí as pessoas falam assim, eu vou trazer as pessoas levam pornografia para dentro do casamento, para dentro disso, para apimentar a relação e tal. Vou nem fazer o comentário que eu fiz de manhã, que é inútil. Mas, cara, isso aí é besteira. Besteira. Isso aí só vai te escravizar mais, só vai piorar o seu relacionamento, depois você não consegue sair, que é um buraco fundo que você não consegue sair. Daí, toda semana eu tenho essa conversa com algum jovem. Aí o jovem falou para mim assim, mas eu não consigo parar, o que é que eu faço? Eu, para. Simples. Se alguém botasse um revólver na sua cabeça, você não ia parar? Então para. É simples. Quem manda? Você que manda, cara. É o seu cérebro que manda. Aí, como é normal nessas conversas, ele falou para mim o seguinte, cara, mas é mais forte que eu, quando eu vejo, já aconteceu. E a mesma coisa com um relacionamento, eu estou namorando, a gente vai lá, acaba transando com a menina, ou vice-versa. Aí eu falei para ele assim, vou te dar uma solução. A solução é a seguinte, toda vez que você for se masturbar, vendo pornografia e tal, o que você faz? Você pega um porta-retrato da sua mãe e põe do lado. A revista e a sua mãe. Ou a televisão e a sua mãe. O que você acha que aconteceu na conversa? Acabou a conversa. Acabou a conversa. Eu ainda ia falar, põe o outro retrato de Jesus, mas eu falei, nem vou apelar, né? Porque a mãe já resolveu. Mas você consegue perceber? Se você não consegue fazer um negócio na frente da tua mãe, alguém precisa falar para você que está errado? É consciência, cara. O que é isso? É caráter. Consciência. Então o problema de viver na sacanagem, você pode viver na sacanagem? Pode. O que é sacanagem? Né? Muita gente usa essa palavra sacanagem com definições sexuais e tal. Mas uma das definições da sacanagem, eu anotei aqui, dicionário, tá? Uma das definições é a seguinte, ó. Aquele que é perverso, maldoso, desleal, imoral, devasso e que vive na libertinagem.
Está cheio de gente assim dentro da igreja. Isso não é novo. Há 2000 anos atrás, Paulo escreveu uma carta e fala assim: vocês foram livres, mas não usem a liberdade de vocês para viver na libertinagem. 2000 anos que nós estamos vendo a mesma coisa. Às vezes eu falo assim, pô, eu estou falando a mesma coisa há 5 anos, ninguém entendeu. Eu fico imaginando Paulo lá do céu, se ele pudesse ver o que está acontecendo na terra. Pô, tem 2000 anos que os caras estão lendo o mesmo livro. Não entenderam até hoje, né? Enfim, dá para viver na sacanagem? Tá. Você vai viver como dizia o profeta Zeca Pagodinho. Ele não entrou na Bíblia, né? Mas ele escreveu uma música que tem tudo a ver com isso. Que é o Deixa a Vida Me Levar, né? Vai viver desse jeito. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Que propósito tem isso? Viver uma vida, acordei, trabalhei, dormi. Sabe quem que vive assim? Vaca. Vaca acorda, come, caga, dorme. Dá leite, né? No meio desse trabalho, dá leite. Só isso. Não é à toa que a gente vai para as igrejas e os pastores, os pregadores, quase todo domingo repetem a mesma coisa. Vamos ver se vocês sabem de qual. Deus tem um propósito. Para quê? Para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Você não está vivo à toa não, irmão. Você está vivo para apontar para Jesus com a sua vida. Não é para acordar, comer, trabalhar e dormir, não. Não é para viver de sacanagem. Não é para dar mau testemunho que você tá vivo até agora. Você está vivo por outra razão. Então, primeiro S, dá para viver na sacanagem. Segundo S, é o oposto, totalmente oposto disso daí. Que é viver na santidade. Esse aí é o nosso objetivo. Isso aí é o ápice. Se você conseguir viver uma vida de santidade. Você quer ver? Quem quer viver uma vida de santidade aqui? Levanta a mão, só para você. Mentira. Todo mundo levantou a mão, mentira. Já começou aí. Não quer viver uma vida de santidade. Não quer. Eu não quero, ninguém quer. Querer do fundo do seu coração, ninguém quer. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo aqui, o mais básico do exemplo de viver em santidade, tá? Lógico, tem vários exemplos e nem sempre o mesmo exemplo se aplica a todo mundo, mas eu vou dar um que é bem abrangente. Se você tem carro e quer viver na santidade, eu vou te recomendar vender seu carro. Vende carro, anda a pé. Não, mas eu preciso do carro. Não, precisar você não precisa, não. Nem eu preciso do carro. Dá para viver sem carro. Você lembra de quando você não tinha carro? Você não se virava? Dá para viver? Dá. Só que é mais confortável viver com carro. Tem irmãos no nosso meio, acreditem ou não, que tem 2 carros. 2 carros. Você acredita que tem gente que tem 2 casas? Eu fico me perguntando como é que o cara mora em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente. 2 casas. É impressionante um negócio desse. Para quê? Você precisa? Não. Não precisa. Não é o básico para se viver. A gente faz porque a gente quer. Isso que eu estou falando para vocês é pé no chão. Você entender o seguinte: nada disso é para a glória de Deus. Não, isso é para nós. Para que você quer uma segunda casa? Vou botar para alugar, vai gerar renda, é um investimento que eu estou fazendo. Eu quero uma vida melhor para mim. Eu quero ter uma vida financeira mais confortável. Tudo bem, não tem pecado nisso, mas a gente precisa admitir isso. Não tem nada a ver com Deus. Porque tem muita gente que fala assim: se eu ganhasse na loteria, eu ia dar muito dinheiro para a igreja. Primeiro tem que jogar, né? Começa por aí, já começou o conflito. Porque o cara quer ganhar na loteria, mas não joga. É impossível, nem Deus vai fazer esse milagre, né? Não tem como. Mas enfim, imagina que se eu ganhar muito dinheiro, se eu fosse abençoado, se eu ganhasse uma herança. Mentira! Seja fiel no pouco. E aí no muito, você também vai ser fiel. Como é que você vai ser fiel no muito se você nunca foi fiel no pouco? Eu ganhei R$100, quero contribuir com R$20. Você não consegue fazer isso. R$20 te assusta. A gente tem preconceito, vou dar dinheiro para a igreja não, que eles vão comprar aquelas luzinhas lá, cada lâmpada daquela lá custa R$80, R$70, eu jogar meu dinheiro fora. Aí a gente não se desapega do dinheiro. Na nossa casa pode. Na nossa casa tem televisão de 50 polegadas. Eu ando num carro de R$100 mil, mas eu não posso dar dinheiro para a igreja, que é desperdício. Faz sentido o que eu estou falando, não?
É assim que as pessoas pensam, infelizmente. Você quer viver na santidade? Você sabe o que é santidade? Santidade na Bíblia não é viver sem pecado, porque isso aí seria impossível. Isso aí é impossível. O próprio apóstolo João diz que aquele que diz que não tem pecado já mente para si mesmo. Não é isso a ideia. A ideia de viver em santidade, ser santo, é ser separado para o uso exclusivo de Deus. Quando você pensa assim, você começa a fazer essa pergunta sobre tudo que você tem na sua vida. Por isso que a gente cantou essa música. Eu falei para vocês que as músicas são orações. Eu te dou tudo que eu sou e tudo que eu não sou. Está entendendo? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou e também o que eu não sou. Tudo que você tem na sua vida, na sua casa, é para glorificar a Deus. Se não glorifica a Deus, é à toa. Livre-se disso. Está te impedindo. Pode ser até que virou um ídolo. Pode acontecer de ter virado um ídolo na sua vida. E quando vira ídolo, entra em guerra com Deus. E aí quando entra em guerra com Deus, às vezes, e aí eu vou falar um negócio que é opinião minha, às vezes, se Deus te amar muito, ele entra nessa peleja. Se não, isso aqui sou eu, tá? Isso não é Bíblia não. Se não, ele fala, cara, quer adorar esse bezerro de ouro aí, problema dele. Nossa, Pedro, onde você tirou isso? Só você ler o Antigo Testamento, você vai ver que aconteceu desse jeito. Moisés desce do monte lá, está o povo adorando o bezerro de ouro, e Deus vira e fala assim, vocês escolheram isso aí, então eu vou fazer o quê? Tem coisas que a gente precisa responder para Deus, ao invés de esperar Deus fazer tudo por nós. Viver na santidade é isso, é viver separado exclusivamente para Deus. Aí, viver na sacanagem tinha um problema, que era o testemunho e o caráter. Viver na santidade tem outro problema. Acredite ou não, o cara que é muito santo, ele desenvolve a falta de compaixão. O cara que é muito santo. O que eu quero dizer com isso? O cara que tudo é glória a Deus na vida dele. Tudo é glória a Deus. Agora, antes do culto aqui, a gente estava na nossa reunião de oração, daí sem querer, o pessoal falou assim, não chegou ninguém da hospitalidade ainda. Aí um irmão falou assim, glória a Deus. Como assim? Tipo, o cara, é porque sai automático, glória a Deus, né? Mas a gente precisa pensar naquilo que a gente está falando. Se tudo na sua vida é glória a Deus, imagina, estou trabalhando na serralheria, arranco um dedo fora, glória a Deus. Aí estou com um problema no meu casamento, não, glória a Deus, Deus tem um projeto nisso aí. Não, Deus tem projeto nada, você que é burro, sua mulher que é burra, vocês não conseguem se relacionar. Vocês são adultos, cara, vocês têm cérebro, para conversar. Mas não. Não, Deus está querendo falar alguma coisa. Deus está querendo falar nada. O que Deus queria falar já falou, está escrito aqui, é só você ler. Aí aqui está escrito, honrem uns aos outros, casal, honrem uns aos outros, submetam-se uns aos outros, submissão mútua. O homem morre pela mulher e a mulher respeita o marido, acabou, está aqui, a resolução do problema está aqui já. Não adianta fazer, vou orar, vou jejuar para Deus me dar uma solução para ver se eu separo. O cara está prestes a divorciar da mulher, eu vou orar para ver se Deus confirma meu divórcio. Eu não sei quem que é mais burro, se é você que está procurando essa resposta ou a pessoa que acredita que Deus vai falar. Não tem resposta para isso. Deus não vai abençoar seu divórcio. Não vai. Ponto final. É uma decisão sua isso, tem nada a ver com Deus. Não deu certo meu casamento e tal. Cara, eu entendo, a Bíblia foi escrita milhares de anos atrás, o contexto é diferente. E às vezes acontece que os relacionamentos acabam, por razões diversas. Às vezes foi um mau gerenciamento, às vezes foi um casamento ruim, às vezes teve violência, às vezes teve desrespeito. Eu entendo tudo isso. Mas não adianta orar e falar, Deus abençoa minha separação. Não tem como. Porque Deus vai falar assim, filha, eu não posso me contradizer, eu não sou homem para que eu minta. E eu não sou como homem para que eu me arrependa. Então, se eu juntei, homem não separa. Se você separar, daí é problema teu. Vai, beleza, cara, eu continuo aqui, sua salvação está intocável. Você foi salvo não é pela performance do seu casamento, você é salvo pelo sacrifício de Jesus na cruz. Amém, glória a Deus. Mas você vai ficar mais pobre na hora que você divorciar, porque o divórcio só deixa as pessoas mais pobres, que agora tem que dividir tudo para dois, pobre emocionalmente, pobre. Quem passou por divórcio aqui sabe disso. Estou apontando o dedo? Claro que não, gente, claro que não. O nosso objetivo aqui é abrir os braços para todo mundo, mas quem passou por um divórcio sabe o quão complicado é. Quem passou por um divórcio com filhos, então, sabe como é que é. Sabe a carga emocional que fica nas crianças. Então, antes de casar, pense bem, na hora que casar, aguenta o rojão.
Se possível, né? Obviamente. Porque o problema de viver na santidade é essa falta de compaixão. Porque aí chega uma pessoa com depressão para você, a pessoa fala assim, eu não tenho mais razão de viver, eu quero acabar com a minha vida. Aí você fala, glória a Deus. Não tem como. Glória a Deus onde? Não é glória a Deus. É aí que entra o chorar com os que choram. Eu estou com um problema que eu não consigo resolver. Vamos lá, vamos sentar, vamos conversar. Fala, eu vou te ouvir. A grande maioria das vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Cara, só quero ser ouvido, só quero ser respeitado. É assim que eu penso. Escuta a minha opinião, pelo menos, por mais errada que ela seja. Deixa eu me expressar. E aí, depois de tudo isso, se ela te perguntar a sua opinião, você fala, cara, minha opinião é essa. Mas independente da minha opinião, olha que coisa doida. A minha doutrina passa por cima da minha opinião. Tá entendendo? Não, vocês não entenderam, né? A doutrina cristã passa por cima da minha opinião. O que é doutrina? É o que Jesus mandou fazer. Jesus mandou te amar. Então, eu não concordo com você, não concordo com seu estilo de vida, com seu partido político, com seu parceiro sexual, mas a minha doutrina manda eu amar. Então, cara, eu te amo, independente de tudo. Por mais que eu discorde, eu te amo. Você é bem-vindo no nosso meio. Você faz parte do corpo, mesmo com essas imperfeições que você tem. O corpo de Cristo é um corpo imperfeito. Só vai ser perfeito quando esse corpo, que é imperfeito e corruptível, for revestido de incorruptibilidade. Até então, o corpo de Cristo na terra é imperfeito. Nós, na terra, a gente inventou cirurgia plástica para consertar os defeitos, mas não adianta nada, 5, 10 anos depois cai tudo de novo. O corpo de Cristo é assim, é feio. O corpo de Cristo é feio. A igreja é feia, a igreja é toda torta, toda errada, cheia de falhas, cheia de buraco. Mas como dizem os japoneses na filosofia oriental lá de juntar as porcelanas, o Kintsugi lá, né? Kintsugi, a filosofia deles de restaurar a porcelana com ouro, que eles dizem que a luz entra pela rachadura do que foi quebrado. Às vezes, na sua vida, a rachadura, o que está errado, o que está difícil, o que parece impossível é por onde entra a luz de Jesus Cristo e brilha para as outras pessoas. Eu quero acabar com a minha vida, estou no fim. Às vezes é essa situação que Deus vai usar para falar com outros que também estão no fim. Você só precisa segurar mais um pouquinho só mais um pouquinho, só mais um dia, só mais um passo, só mais um respirar, um de cada vez. É meio alcoólatras anônimos, né? A igreja é meio alcoólatras anônimos, um passo de cada vez. É assim que a gente consegue viver na terra. Por último, vocês estão entendendo? Tá tranquilo? Dá para viver na sacanagem, dá para viver na santidade, a gente deveria viver na santidade, mas quando a gente vive demais na santidade, a gente acaba desenvolvendo essa falta de compaixão. A gente não consegue se relacionar com o problema das pessoas. E isso é uma constatação empírica, eu já vivi isso várias vezes. Em momentos da minha vida que eu estava muito santo, e aí as pessoas vinham falar comigo, eu falava que era mimimi. Não é mimimi, cara. Cada pessoa tem um nível. Cada pessoa tem um nível. O Manu, que pregou aqui semana passada, ele anda de skate, foi skatista profissional. Se eu for para a pista de skate com ele, eu vou passar vergonha. Aí a gente brinca, na hora que a gente vai jogar basquete, aí é a minha área, aí ele passa vergonha. De manhã eu dei um exemplo, se eu levar você para o meu quarto na hora que eu estiver orando, você vai escandalizar se você me ver orando. Nem minha mulher me vê orando. Você vai escandalizar, minhas filhas não me veem orando. Porque se você ouvir minha oração, você vai falar assim, esse menino aí não é crente não. Ele está falando com Deus não. Eu não sei com quem que ele está falando, mas não é com Deus não. Não fala assim com Deus. Você é louco? Por quê? São níveis diferentes. Talvez eu não esteja no seu nível ainda. Talvez você já está num nível de espiritualidade maior. Que no meio da tribulação, no meio do problema, você consegue chegar para Deus e falar assim, Pai Todo-Poderoso. Fazer aquela oração bonita. Eu já chego e falo, Deus, sério mesmo? Quantas vezes eu já não falei isso para Deus? Tá brincando comigo, né? Eu fico imaginando, eu tenho essas doideiras minhas, eu fico imaginando Deus olhando para mim e falando, seu filho, você acha mesmo que eu estou brincando contigo? Isso é você que se enfiou nessa merda toda aí, cara, não tem nada a ver com isso. Eu tenho plena convicção de que quando eu estou orando, na vasta maioria das vezes, Deus me ignora. Ele olha para mim e fala assim,
Lá. Não vou te ouvir não, mano. Você está falando muita besteira. Aí depois de eu falar meia hora de besteira, aí ele fala, opa, agora sim, agora você chegou no nível aí. Agora você chegou no problema. Geralmente esse problema sou eu. Sai reclamando de todo mundo. Meia hora depois eu chego no problema. Se a carapuça serviu, diz amém. Amém. Último S. 3 S's. Santidade, sacanagem, santidade e sobriedade. Essa é a chave. Se você quiser viver uma vida equilibrada, pé no chão, lembra que eu falei para você? Pé no chão. Pé no chão aqui na terra, você vai viver uma vida sóbria. Sobriedade. E aí, agora sim, eu quero te convidar para a gente ler um texto. Hoje eu fiz ao contrário, né? Eu quero justificar toda essa tese minha com um texto da Bíblia. Tem vários, na verdade, mas eu quero usar só esse. É 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Enquanto você abre aí, não sei se você já teve essa experiência da polícia te parar na rua e pedir para você fazer o teste do bafômetro, né? E aí eles sempre fazem uma pergunta, se você está sob a influência de algum entorpecente, né? algum produto, algum álcool, por aí vai, ou se você está o quê? Sóbrio. O que é sóbrio? Quem se arrisca? Lúcido, né? Outros significados. Consciente. De manhã, uma irmã aqui deu um exemplo que foi fantástico. Pleno nas faculdades mentais. Eu achei aquilo fantástico. Por quê? O teste básico, né? Anda na linha reta aí você vai, anda na linha reta. Eu até sem álcool não consigo andar na linha reta, imagina se eu tivesse bêbado. Mas pleno das suas faculdades mentais. Aí o cara vai te fazer umas perguntas básicas, né? De matemática, de lógica e por aí vai. Você está pleno, consciente, lúcido. Isso é estar sóbrio. A minha opinião é que o objetivo de Deus para nós na terra, estou falando de céu, nem estou falando de ministério, nem estou falando desses momentos que o céu corrobora com a terra para a gente dar esse testemunho fantástico de salvação, justiça social, não. Estou falando de uma vida equilibrada na terra. Eu acho que a perspectiva que Deus tem para nós é uma vida de sobriedade, estar sóbrio, consciente, lúcido, pleno nas suas faculdades mentais. Que é o que está nesse texto aí de 1 Pedro, no primeiro capítulo, no versículo 13, diz assim, portanto, estejam com a mente o quê? Preparada. Estejam com a mente preparada. Presta atenção. Estejam com a sua mente, com o seu raciocínio, com a sua lógica, com tudo que vocês são. Eu tenho a impressão, eu não tenho certeza, mas tenho a impressão que a palavra aqui grega é o suko, da onde a gente tirou psique, que significa tudo que você é, com a sua razão e emoções. Esteja com as suas razões e emoções preparadas. Para quê? Prontos para agir e estejam o quê? Alertas. Essa palavra alertas, no original, é a palavra sóbrios. Estejam sóbrios. Por isso que tem lá atrás, quando Paulo fala, não fiquem bêbados, né? Não dá demais ao vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Por quê? Você está sempre alerta, consciente, pleno nas suas faculdades mentais. Por quê, Pedro? Por quê? Olha por quê. Estejam alertas ou sóbrios e ponham toda a sua esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, aqui o paradoxo, né? Assim como Jesus é santo, que chamou vocês, assim como ele é santo, sejam vocês também santos em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Olha que coisa louca, Pedro falando. Portem-se com temor durante a jornada terrena. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Isso daqui é breve. Enquanto nós estamos aqui, a nossa jornada deve ser levada com temor. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver.
transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Esse capítulo de Pedro, logo depois dele ter dito: irmãos, vocês são peregrinos aqui, vocês não são daqui, isso aqui é passageiro. Enquanto vocês estão aqui, caminhem com temor a Deus, estejam com a mente preparada, sóbria. A esperança de vocês colocam na graça de Jesus que vai ser revelada quando Ele voltar. Mas enquanto vocês estão na jornada terrena de temor, andem sóbrios. Não seja nem demasiadamente santo e nem demasiadamente sacanas. Vivam sóbrios. Esse é o objetivo da vida na terra. Eu gosto de uma frase que ficou na minha cabeça enquanto eu preparava isso, que é o seguinte: a sobriedade é o tchau para a sacanagem e o oi para a santidade. Leva isso para casa. A sobriedade, essa vida pé no chão, que você consegue chegar numa igreja, você consegue cultuar com os irmãos que estão rodando no manto e com os irmãos que estão caladinhos. Essa vida de sobriedade, ela é o tchau para a vida de sacanagem. É quando você começa a se despedir dessa vida carnal e começa a colocar por cima dessa vida carnal uma vida espiritual que agrada a Deus, que busca as coisas do alto, que busca a justiça, que busca seu reino. Você vai abandonando aos poucos, vai deixando para trás. E automaticamente você vai chegando mais próximo de uma vida de santidade o tempo todo. Nessa jornada, é a oração que a gente sempre faz aqui. Nessa jornada, a gente passa a se parecer um pouco mais com Jesus e um pouco menos com o diabo, na esperança de que quando as pessoas olharem para nós, elas vejam Jesus, e não um homem ou uma mulher pecadora, tão somente pecador, que não tem nada a contribuir. Essa é a nossa esperança. Sóbrios, sobriedade, que nós sejamos uma igreja sóbria, porque para viver o que Deus tem para nós vamos precisar de sobriedade. Para fazer um negócio desse que a gente quer fazer, a gente vai precisar de sobriedade. Não dá para fazer na emoção. Espírito não paga conta. O que paga conta é dinheiro. E dinheiro vem com o trabalho. Isso é ser sóbrio. A gente ora para que Deus dê sabedoria e energia para trabalhar. E age responsavelmente para pagar o que tem que ser pago. É uma parceria entre Deus e nós, onde Ele faz o milagre, mas nós damos o passo. Como o Manu disse aqui na semana passada, na história de Lázaro. A ordem de ressuscitar é de Jesus, mas o rolar da pedra é nosso. A gente rola a pedra, nem que seja montanha acima, enquanto Jesus vai chamando os mortos para ressuscitarem. Amém? Essa é a nossa ideia. Sejamos sóbrios. Vamos fazer uma oração sóbria? Desde o começo da série eu venho perguntando para as pessoas o seguinte: você quer aceitar o sacrifício de Jesus por você? Não é uma questão emocional, não é um apelo emocional. Eu não preciso apelar para as suas emoções, nem quero. Eu não preciso que você levante a mão, eu não preciso que você faça uma oração mágica, eu não preciso que você seja transformado da noite para o dia. Eu preciso que você tome uma decisão consciente e bem informada. Seguir a Jesus não é fácil. Seguir a Jesus não é um mar de rosas, mas é a coisa mais recompensadora que você vai viver na sua vida. Você quer seguir a Jesus? Você quer viver uma vida com Jesus? Se você quiser, a melhor coisa que você pode fazer é começar a descobrir quem é Jesus. E um dos passos mais óbvios é lendo Bíblia,
A gente tem uma Bíblia de presente para você. Quando você for embora, se você não precisa se expor. Na hora que você for embora, você pode passar ali, ó, naquele casal maravilhoso ali, o Alder e a Mariana. A Mariana adora dar abraço nas pessoas. Na hora que você passar ali, ela vai te dar um abraço apertado, né? E aí você pega uma Bíblia. Fala, cara, você troca o seu cartãozinho que você preencheu ali com o seu telefone por uma Bíblia e vários outros presentes que tem dentro daquele pacotinho ali. A gente já preparou especialmente para você. Você vai começar a ler Bíblia, você vai aprender quem é Jesus e nós estamos aqui para te ajudar. E assim a gente vai vivendo junto, vai se educando, vai se amando, vai se aprimorando e parecendo mais com Jesus. Essa é a nossa oração sóbria. Vamos lá? Pai, mais uma vez, obrigado pela chance, a oportunidade de compartilhar o seu evangelho, a sua palavra. Obrigado pela semente que o Senhor depositou no nosso coração com essa palavra. Se há alguém entre nós aqui, como eu disse no começo, que não conhece Jesus como seu Salvador, que essa noite possa ter sido um start, né? Uma virada de chave para que eles possam começar a caminhar com Jesus. Que o Senhor possa se apresentar para eles de maneira clara, inconfundível, e que eles possam tomar uma decisão de viver uma vida sóbria, de aprender a respeito de Jesus e dos seus ensinamentos e colocar esses ensinamentos em prática, amando uns aos outros, respeitando as pessoas, fazendo a diferença nesse nosso mundo caído. Que o Senhor nos leve em segurança nessa noite para as nossas casas, para os nossos lares, as nossas famílias, e que nos dê uma semana cheia de oportunidades de compartilharmos aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Essa é a nossa oração no nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. É isso. Fico feliz de você ter vindo. Espero que você tenha tido um bom tempo aqui conosco. Quando você ir embora, mais uma vez, não esqueça de preencher o seu cartãozinho, se você estiver nos visitando. No mais, a gente se vê na semana que vem, ou domingo aqui, às 10 ou 19 horas, ou nos nossos grupos de conexão que acontecem aí pela semana. Tenha uma ótima semana, super abençoada. Vá com Deus e até a próxima. Bom, é isso. Essa foi a nossa mensagem. Eu espero que tenha te edificado, espero que tenha feito bem para você, que te faça refletir. Eu tenho algumas coisas que eu gosto de relembrar toda vez que a gente se encontra. Uma delas é a respeito do nosso grupo de conexão. São os nossos grupos pequenos que se encontram durante a semana, presencialmente ou virtualmente, para discutir as coisas que a gente aprendeu, para discutir a respeito de questões da vida, onde a gente pode se aprofundar, onde a gente pode dividir as nossas dores. Enfim, nós temos vários. Eu gostaria que você participasse de um. Só assim você vai conseguir entender o que é ser igreja para nós. Caso você queira participar, basta escanear esse código que está aparecendo aqui na sua tela e nós vamos te encaminhar para um grupo de conexão. E falando em códigos, caso você queira também contribuir conosco financeiramente para nos ajudar a avançar com essa missão, vão aparecer aqui espalhados pela tela alguns códigos de resposta rápida, tanto do Nubank quanto do PicPay, ou a nossa chave do Pix, caso você queira fazer uma doação, uma contribuição financeira. Faça de acordo com o seu coração, não tem pressão nenhuma, e aquilo que você se sentir à vontade, você pode fazer a sua doação, tá bom? Enfim, essa foi a nossa mensagem, essa é a nossa igreja. Seja bem-vindo, espero que você tenha aproveitado. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.